Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou tentar, né, fazer alguns vídeos sobre santos, de uma maneira geral, tá? Da Igreja Católica. Vou falar sobre entidades, sobre paranormalidade um pouquinho, sobre sair do corpo. Vou fazer uns vídeos assim, tá? Eu vou colocando aos pouquinhos. Tá bom? Então, e vou falar sobre entidades, santos, todas essas coisas assim. Bom, quem tá chegando agora no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like, seu dislike se você achar que não gostou, tudo bem. É uma forma do YouTube começar a recomendar mais o canal, tá bom? Que é bacana para mim e para vocês também. Vamos lá. Bom, eu vou fazer de uma forma bem sucinta, tá? Lógico que informação ela é bem mais vasta, tá? Mas é só para dar assim, uma ideia, tá? Para quem não conhece. Vamos desmistificar um pouquinho, né? De uma maneira bem suavezinha, tá? Então eu vou falar sobre o Zé Pilintra, tá? Que tem muita gente que não conhece e tem medo, fica, sabe, apreensivo. Existe uma... Como fala? Quando você não conhece, assim, você fica um pouco, né? Não é com medo, assim, mas, sabe, ressabiado, fica, ai, nossa, será que eu vou mexer com isso? Porque tem essas palavras, né? Ai, nossa, que coisa estranha. E não é, né? O Zé Pilintra, ele é tem uma linha toda, né? Enfim, essas coisas eu não vou entrar muito em detalhes assim, mas o Zé Pilintra é uma entidade que normalmente você vai conhecer, vai ouvir falar sobre ele, é o bom malandro, né? Ele não tá ligado, ele não se afeiçoa, não tem nada a ver com o trabalho dele, as entidades de cunho negativo, tá? Quando é que você vai, por exemplo, você pode acender uma velinha, tá? Se você tem alguma questão para resolver, se você vai querer acender pro Zé Pilintra, então ele vai ser invocado, por exemplo, para questões domésticas, qualquer tipo, tá? Tudo que tem a ver com a sua casa, né? Um bom andamento da casa, qualquer questão que você tenha dentro da sua casa, mesmo que seja assim, problemas entre as pessoas que estão morando, uma casa negativa, uma casa que tem muito tumulto, muita briga, questões de negócios, tá? Empresariais, esse tipo de coisa, finanças, tá? Então daí também entra a parte doméstica, então se tá com problema financeiro, ele ajuda a resolver, tá? Ele é um obreiro da caridade, então se você tem interesse em fazer uma caridade ou você percebe que tem um assunto assim, vamos supor, você vê que tem muita gente sofrendo e você quiser invocar o Zé Pilintra, pedir para ele auxiliar ali, é legal fazer. Ele vai lá fazer, porque ele tá ligado com a parte boa, entendeu? Com a parte de ajudar, de auxílio, de resolver essas questões, né? Com relação à caridade, com boas obras, tá? Então pode ser doença, pode ser um monte de coisa, tá? Ele não é especificamente para os doentes, porém, se você pede alguma coisa para ele, ele vai lá resolver, entendeu? É o famoso advogado dos pobres também, tá? Então, por exemplo, você tem questão financeira para resolver, jurídico, se tá com problema com alguma empresa que você quer receber um dinheiro, ou você foi processado, ou você tá com alguma conta atrasada. Tudo isso você pode pedir para Zé Pilintra auxiliar. Então, clarear o caminho, abrir seus caminhos, limpar, resolver. Tudo isso, o seu Zé Pilintra vai te ajudar, né? Tá aí a fama dele do bom malandro, que é aquele que fica sentado no bar, que ele é calmo, tranquilo, mas ele tem aquele, como é que fala? Aquele jeitinho dele de resolver tudo com calma, meio malandrão assim, mas é um bom malandro e resolve tudo, entendeu? Eu fico vendo assim, tem uma pessoa que eu acho que é muito parecida, assim, que não parecida, mas que lembra um pouco ele, que é aquele cantor Zeca, pra quem não conhece, vai ver lá.
É o Zeca Pagodinho, né? Aquele bom malandro, assim, um cara do bem, que é tranquilo e resolve as coisas do jeitinho dele, tudo vai caminhando, é um cara bacana, que ajuda muita gente, que você vê que ele faz ali onde ele mora, ele ajuda muita gente. Então me lembra um pouco assim a imagem, sabe? Não da maneira de vestir assim, talvez um pouco, mas é isso, né? Por exemplo, o símbolo dele, tá? Eu vou dar uma pitadinha aqui pra vocês. É comida nordestina, cerveja clara, o cigarro, moeda e carta de baralho. Então, por exemplo, se você quiser fazer um pedido para seu Zé Pilintra, então você, por exemplo, acende uma velinha branca, que seja, você pede o que você está precisando para seu Zé Pilintra, né? E aí você diz a ele que assim que for resolvido, você vai oferecer para ele uma comida, por exemplo, nordestina, nem que seja farinha, tá? Ser um copo de cerveja, pode ser um cigarro ou 2, 3, 4 cigarros, dependendo do que você achar melhor. Você pode pôr umas perto se você tiver uma imagem, por exemplo, dele, você põe ali moeda, carta de baralho, uma carta de baralho, por exemplo, um copinho de cerveja, uma farinhazinha. Tudo isso é para você agradar o santo, entendeu? Então, muita gente tem medo de fazer, mas não tem nada demais. Você pode ter uma imagem de seu Zé Pilintra ou qualquer outra imagem, dos outros santos é outra coisa, né? Mas do seu Zé Pilintra, você põe a imagem dele, uma velinha que você acenda ali de vez em quando para ele. Se você quiser todo dia, pode também. Oferece para ele esses símbolos que eu dei, né? Que é a moeda, a carta, a cerveja, o cigarro e a comida. Você deixa ali para ele, você tá agradando o santo, entendeu? Você tá ali alimentando ele para que ele te proteja, resolva suas questões financeiras, mantenha sua casa em paz. Se você tem o hábito de fazer caridade, então que ele te auxilie, que tudo dê certo, que você consiga resolver as questões todas, tá? E tudo que tem a ver com a sua casa, que você quiser você quiser aquela casa perfeita, que tudo funcione bem, você mantém a imagem dele dentro da sua casa com esses elementos ali perto dele. Não precisam ser todos os elementos, um ou dois, né? Aí se você tem um pedido mais especial para ele, você oferece, você faz o seu pedido e assim que ele te ajudar, que você notar que resolveu, você põe um copinho de cerveja para ele, tá? Isso não tem nada demais, né? Você tá se conectando com um lado bom, né? Então você não precisa temer nada, sabe? Ai, nossa, tenho medo de ter uma imagem e atrair alguma coisa negativa. De jeito nenhum, entendeu? Muito pelo contrário, não tem nada a ver, né? Algumas pessoas falam, né? Se uma vez que você faça isso uma vez, você tem que fazer sempre. Então aí eu vou dizer que não é bem assim, né? Não tem, eles não têm como é que fala? Como é que chama? Quando você faz uma coisa pra uma pessoa e você deixa de fazer e ela fica com raiva de você. Os santos, essas entidades, os espíritos não têm isso, entendeu? Eles quanto mais luz eles têm, quanto mais pro bem eles trabalham, menos eles têm esses sentimentos ruins, baixos, entendeu? Então eles não vão ficar com raiva de você, eles não vão se vingar de você, não vão te fazer mal nenhum. Muito pelo contrário, uma vez que você não queira eles próximos, eles se afastam. É como o seu anjo da guarda, o seu mentor. Uma vez que você não quer que ele fique perto, ele não vai ficar. Ele não vai obrigar você, ele não vai ficar com raiva de você. Eles não têm esse tipo de sentimento. Uma vez que eles vão evoluindo, esse tipo de sentimento já não faz mais parte deles, assim. Então, não tem por isso não precisa temer nada, entendeu? O que você tem que ter medo é se você vai fazer algum trabalho com qualquer um, a pessoa acha que ela tá evocando o seu Zé Pilintra, o Exu ou aquilo, né? O orixá, ou senão a entidade mesmo, e não tá. O que ela tá fazendo é trazendo para perto qualquer espírito que a gente chama de brincalhão, zombeteiro, arruaceiro, sei lá o quê. E aí eles se passam, por exemplo, pelo seu Zé Pilintra, dizendo ser seu Zé Pilintra, e na verdade eles não são, e aí eles bagunçam a sua vida ou outras coisas. Então, por isso, o cuidado
de onde é que você vai, para quem é que você pede ajuda, entendeu? Isso eu sou a favor de você mesmo fazer a sua simpatia, a sua oração, ter a sua imagem em casa. Se você vai frequentar um lugar, cuidado com o lugar que frequenta, cuidado com o que falam para você, né? Porque tudo é macumba, tudo os outros fizeram alguma coisa, você sempre é o santo. E tenha cuidado quando você senta num lugar e eles sempre acham que você é o santinho da história, que você é o desprotegido, né? Todo mundo erra e todo mundo tem uma parcela, não diria de culpa, tá? Mas vamos usar esse termo, culpa, quando a coisa tá bagunçada. Né? Essa história de só os outros são ruins, só os outros é que tem inveja, só os outros que fazem, não é verdadeira. Por isso, quando você senta no lugar e fizeram uma coisa pra você, você tem que ter muita certeza de onde você tá indo, para eles não ficarem usando o nome de uma entidade como seu Zé Pilintra, por exemplo, dizendo ser da linha dele e não é. Então eles usam isso para te convencer. Porque falar todo mundo fala, né? Agora ver mesmo é outra história, né? Então, por exemplo, quando você sai do corpo, né? Que é o meu caso, por exemplo, eu não encontrei todas elas, né? Essas entidades, mas algumas delas eu já vi de perto. E daí eu posso garantir para vocês que é um outro nível, entendeu? E que elas existem mesmo, e que elas estão presentes assim, que elas trabalham muito. Então, por isso eu falo, cuidado, né? É melhor você ter uma imagem na sua casa, conversar com ele, né? Essas pessoas, esses espíritos que trabalham com ele, na linha dele, vamos dizer assim, eles te ouvem e levam esse seu pedido para o astral e vão tentar resolver da melhor forma possível e ir dentro daquilo que você pode, que você tem merecimento, entendeu? Então é muito legal. Se você quiser fazer, ter sua estatuazinha em casa, acender velhinha pra ele, pode, tá bom? Não tem perigo nenhum, tá bom? E aí é isso. Tá bom, pessoal? E eu vou passando outros aos poucos, tá bom? Pra vocês irem conhecendo e se vocês quiserem cultuar também. Depois eu vou fazer também da Igreja Católica, tá bom? Pra quem gosta. Aos poucos eu vou colocando aqui, tá, pessoal? Então até o próximo.